Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos começar uma leitura no versículo 28 e vamos nos estender até o capítulo 19, versículo 11. Vamos fazer a leitura. Depois de levarem Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou to disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Respondeu-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Vamos orar com o presbítero Valdenir, mais uma vez. Que Deus tenha misericórdia de todos nós nesta noite e nos ilumine para entendermos a tua palavra.
qual nos trouxe até aqui, Senhor. Oh, Deus. Está te louvando, te glorificando, está te servindo, Pai. Agora te pedimos, ó Pai, abre nossos corações, abre nossas mentes, que após a tua palavra ser lida, ó Pai, possamos ser iluminados por ela, que ela venha de encontro aos nossos corações. Amém. Para que possamos, após ler, ouvi-la e aplicá-la no nosso dia a dia, Pai. Que ela venha falar e ser instrução para nós, Pai. É que nós te pedimos e te imploramos que o Senhor fale nos nossos corações hoje, através do pregador desta noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, recentemente eu pude estar aqui à frente e nós meditamos sobre uma conversa também de Jesus. Na oportunidade, uma conversa de Jesus com a mulher adúltera. Eu confesso que, recentemente, minha atenção se despertou de uma forma maior para algumas conversas que Jesus teve, que a Bíblia assim registra. E uma das conversas que me chamou a atenção foi essa conversa de Jesus com Pilatos. Uma boa conversa, ela pode ensinar muito. Pena que Pilatos, me perdoem a expressão, era muito burro, porque ele não aprendeu nada da conversa que ele teve com Jesus. A gente poderia dizer que Jesus deu uma aula de teologia para ele, e ele não conseguiu perceber absolutamente nada. Porque se ele tivesse entendido, ele seria mais um salvo, com certeza. Eu pude, na vez anterior, compartilhar com os irmãos que eu assisti um filme recente, é um filme que passa muito, é de 2003, O Último Samurai. Alguns vão lembrar que eu comentei aqui, um filme muito interessante, né, sobre a vida de um oficial do exército americano, né, no início do século XX, no Japão. E ali ele foi chamado ao Japão para ensinar os soldados japoneses a lutar, a manusear armas de fogo. E nessas situações ele é capturado por um grupo de samurais, né, que eram leais ao imperador, mas eram contra as mudanças pelo qual o Japão estava passando. E ele é capturado e ele é levado para um lugar, né, uma aldeia, uma vila, e ali ele é obrigado a passar o inverno, porque por causa da neve os caminhos se fecharam, as passagens, e a cada dia o líder samurai chamava ele para conversar. E é interessante que na primeira conversa, esse líder samurai se apresenta, fala o nome, aí pergunta o nome dele, e aí diz, conversa encerrada. Né? E esse capitão ele fica extremamente irado. Mas que conversa é essa? E aquele líder samurai fala, eu me apresentei a você, você se apresentou a mim, isso é uma boa conversa. E sabe o que é interessante? Que o filme vai mostrando? Que aos poucos, as conversas que eles vão tendo, às vezes curtas, às vezes mais longas, vai mudando a vida daquele capitão. Ao ponto que quando termina o inverno, ele é um aliado dos samurais. E o filme termina ele voltando para a aldeia, sozinho. Porque, na visão do filme, é claro, nós estamos falando aqui de uma produção de cinema, né? Mas ali ele encontra a paz, ele encontra respostas que ele procurava. E nada melhor do que uma boa conversa. Eu estou olhando para a Dalva, né, professora, sabe o que eu estou falando, né, Dalva? Uma boa conversa ensina. E Pilatos teve a oportunidade de conversar com Jesus. E como eu disse anteriormente, que pena que ele não entendeu nada. Que pena. Porque Jesus, ele coloca verdades que são importantíssimas para aqueles dias, mas importantíssimas para o tempo que nós vivemos. Eu costumo dizer que uma das formas que Jesus demonstrou amor foi ensinando. Jesus, ele demonstrou amor aos seus discípulos, ele demonstrou amor a muitas pessoas, e esse amor chega a nós através do seu ensino. E conhecereis a verdade,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a pergunta é, que eu imagino que alguns estão se fazendo: o que Jesus ensinou a Pilatos? O que é isso que está empolgando, André, essa noite? Eu separei 3 aspectos que Jesus ensinou a Pilatos, e especialmente nos ensina pela palavra. A primeira coisa, Jesus ensinou sobre o seu reino, né? Versículo 36, primeira parte. O que Jesus fala no versículo 36 do capítulo 18, primeira parte? Vamos dar uma olhada. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Irmãos, eu sinto que a igreja às vezes está esquecendo disso. O reino de Deus, o reino do qual eu e vocês fazemos parte, não é este mundo. O reino de Deus não é deste mundo. O que você está vendo aqui essa noite, as pessoas que você aqui está vendo, o que você vê ao sair, é uma fração muito pequena do que nós chamamos o reino de Deus. Nós vemos parte, nós não vemos o todo. O reino de Deus não é semelhante aos reinos deste mundo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, eles não entenderam. Eles queriam um reino semelhante ao reino deste mundo. E ainda bem que o reino de Deus não é igual aos reinos deste mundo. Nós estamos vivendo um momento nesse país, ainda bem que o reino de Deus não se assemelha, né, à estrutura da política brasileira. Não é verdade? Irmãos, corrupção não é uma coisa exclusiva do Brasil. De manhã, na sala dos jovens, nós estávamos falando sobre a corrupção moral. Corrupção está em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque o homem ainda é escravo do pecado. E enquanto o homem for escravo do pecado, a corrupção vai estar presente. Enquanto o homem for escravo do pecado, nós vamos ter homicídio, nós vamos ter furto e outros maus que acontecem. O reino de Deus é melhor. O reino de Deus, ele é maior. Olha, irmãos, Jesus conversando com os fariseus, nós vamos observar em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, olha o que Jesus fala do seu reino. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olha que coisa maravilhosa. Nós fazemos parte do reino de Deus, mas não é um reino de visível aparência. E é isso que muitas vezes a igreja talvez está esperando. Me preocupa, quando nós somos jovens, alguns pensamentos a gente até entende, mas me preocupa muita gente ainda com o discurso que em 2020, sei lá, em 2040, a maior parte da população vai ser evangélica, como se nós quiséssemos um reino desse mundo, como se nós quiséssemos um presidente evangélico, como se nós quiséssemos deputados apenas evangélicos. Irmãos, não há nenhum mal de nós termos um dia um presidente evangélico, não há nenhum mal de nós termos deputados evangélicos, mas o presidente não é para servir a crente, ele é para servir uma nação, para trabalhar com justiça, com retidão, e esse está sendo um problema. E assim também os deputados, a nossa bancada evangélica, alguns são de fazer vergonha. Que pena que eles têm nome de evangélico, é melhor para o evangelho que eles não fossem conhecidos. Lembra quando Jesus falou que era impossível de vir os escândalos? Mas ai por quem o escândalo viria? É o que está acontecendo.
Nós não estamos querendo maioria evangélica simplesmente para ter um governo civil. O que nós queremos é o reino de Deus na vida das pessoas. O que nós queremos é que pessoas a cada dia vivam de forma piedosa, procurando agradar, procurando glorificar a Deus. Esse é o reino de Deus. Nós não queremos um reino físico. Não podemos desejar isso. Que vamos ter maioria evangélica e vamos aí, quando a gente tiver maioria evangélica, nós vamos começar a oprimir os demais? É isso que nós vamos fazer? Lembra as primeiras leis que Deus dá ao povo quando sai de Israel? Principalmente sobre o estrangeiro? Quando Deus lembra a eles o que era ser escravo, e isso que servisse para que eles tratassem bem o estrangeiro? Nós sabemos o que é sermos perseguidos. Talvez uma geração mais nova aqui não saiba, mas a geração mais antiga, nossos avós, nossos bisavós sabem o que é ser perseguido pelo Evangelho, e não é bom. Nós temos irmãos em outras nações sendo perseguidos. Eu não quero um reino físico, eu não quero um reino civil, eu quero que pessoas entrem no reino de Deus para que experimentem a vida eterna. O reino de Deus não é deste mundo, igreja. Está na hora de nós mudarmos um pouco a nossa visão. Nós não podemos ficar desejando, ansiosamente um presidente crente. Nós devemos ansiar um presidente que seja justo, que faça cumprir as leis, que não roube, que se preocupe com a saúde, com a segurança, com a educação. É isso que nós precisamos. E isso vai acontecer cada vez que a igreja for mais igreja. Ela cumprir os propósitos dela. Porque se o reino de Deus começar a tomar a vida das pessoas, essas coisas que nós tanto pleiteamos, elas vão acontecer. Se nós colocarmos pessoas tementes a Deus, verdadeiramente tementes a Deus, que não têm um projeto de poder pessoal, mas que querem servir a Deus, essas pessoas forem tomando parte na sociedade civil, as coisas vão acontecer. É assim que as coisas acontecem. Então a igreja não pode desejar um reino físico, era o que os judeus queriam. Nós vamos cair no mesmo erro dos judeus? Está preocupado demais com a aparência? Jesus fala aos fariseus, aqueles que queriam um reino de visível aparência, o que Jesus fala? O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é deste mundo. Eu quero dizer que muitas coisas, eu falei para os jovens hoje de manhã lá na classe, muitas coisas são boas. O casamento é uma coisa boa porque foi instituído por Deus. O trabalho é uma coisa boa, porque Deus o criou o trabalho. Essas coisas são boas. O jovem tem que estudar, o jovem tem que trabalhar da melhor forma possível, sim, tem que procurar um casamento, pode ter alegria nisso. Mas lembrem que tudo isso é uma forma de nós glorificarmos a Deus, é uma forma de nós servirmos no reino de Deus. Coisas boas, mas que não podem ser um fim nelas mesmas. O fim do homem é glorificar a Deus. Nós estamos reunidos como igreja, eu falei aqui de manhã, nós estamos reunidos para a glória de Deus. Não estamos reunidos para a glória de Deus, não. Estamos reunidos para a glória de Deus. Pregar o evangelho por quê? Para a glória de Deus. O culto é uma adoração a Deus. Por isso que a gente bate tanto na tecla que o culto não é para o homem, o culto é para Deus. Mesmo que o culto às vezes nos incomode, mesmo que muitas vezes eu seja confrontado com uma palavra, mas o culto é uma adoração a Deus, é o reflexo daqueles que realmente estão no reino de Deus. Então vamos aprender a primeira coisa. Pilatos tinha que ter entendido, Pilatos não entendeu, os fariseus não entenderam, os judeus não entenderam. O reino que Jesus estava propondo era uma coisa muito maior, uma coisa muito maior. Jesus estava propondo um reino onde você não é escravo. Porque, vamos lembrar da corrupção moral, jovens, que nós fomos de manhã? O que o apóstolo Paulo fala? Que ele percebe uma guerra entre os seus próprios membros. Que aquilo que ele prefere fazer, ele não consegue fazer. Isso é escravidão. Isso é o pecado, meus irmãos. Por isso que Jesus veio trazer um reino para nos libertar desse reino onde nós éramos escravos.
escravos do pecado, ao ponto de nós não conseguirmos fazer o que nós queríamos, o bem. E hoje nós estamos no reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas uma boa conversa, ela traz mais coisas. Depois de Jesus falar para Pilatos que o reino dele não é deste mundo, versículo 37, o finalzinho do 37, olha o que Jesus diz: tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Por que Jesus nasceu? Nasceu de forma na natureza humana. Por que ele se fez carne? O Deus Filho habitou entre nós para dar testemunho da verdade. E, meus irmãos, o que é verdade? O que é a verdade? A verdade nos lembra que lá no Éden, Deus faz um pacto com o homem. Não é isso? E o homem cumpre a sua parte no pacto, é isso mesmo? Não, o homem quebra o pacto. E uma vez que o homem quebra o pacto, ele se torna passível de morte física, morte espiritual e morte espiritual eterna. Nós discutimos isso de manhã na classe, não é verdade? Mas Deus, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, ele não executa a sentença de imediato e tem um pacto agora com o filho. Eu fico pensando, não adianta fazer pacto com o homem, não. Deus faz um pacto com o filho chamado pacto da redenção. Qual era o pacto da redenção? O filho vai tomar a forma humana e vai morrer no lugar do pecador. E uma vez que Jesus, a última frase de Jesus qual foi? Está consumado. Ele cumpriu a parte dele no pacto, e agora Deus pode fazer um novo pacto com o homem chamado pacto da graça. E no pacto da graça, qual é a condição? Aquele que reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Ficou mais fácil para o homem, porque a gente usa os méritos de Jesus, não os nossos. Não é verdade? Bem, irmãos, essa é a verdade de uma humanidade caída, de uma humanidade pecadora, de uma humanidade que não se volta para Deus, porque Romanos nos ensina que não há quem busque a Deus, nenhum sequer, olha como a expressão ela é forte, nenhum sequer. Então, Deus, esse Deus, qual é a verdade? Ele envia seu filho, ele morre na cruz. Se você se arrepender, se você crer em Jesus, você novamente tem a salvação. Você está livre da morte eterna. Você está livre da morte espiritual, que é o significado da Páscoa, que nós estudamos, não é, Demétrio? Começamos semana passada, seguimos essa semana, aonde Páscoa significa passar por cima. Lembram da 10ª praga? Como é que era a história? O anjo da morte iria passar pelo Egito, ferindo todos os primogênitos, inclusive dos animais. E onde ele encontrasse a marca de sangue nas portas, ele passaria por cima. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A marca do sangue está nas nossas vidas. É por isso que a morte espiritual, a morte eterna, ela vai passar por cima. Ela não vai nos atingir. Jesus veio testemunhar da verdade. A verdade que o homem só vai chegar a Deus por intermédio de Jesus. João 14,16. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Não tem jeito de você experimentar a vida eterna se não for através de Jesus. Ele veio testemunhar a verdade. Ele veio ensinar isso, dar testemunho da verdade. A gente tinha uma frase que era até uma brincadeira, entendam bem, há uns anos atrás,
que realmente todos vão chegar diante de Deus. Não tem aquela frase, aquele ditado popular que todos os caminhos levam a Deus? Verdade, mas para a salvação não, só Jesus. Vai ter gente chegando diante de Deus para dar conta, prestar conta do que fez. Em teu nome fazíamos isso, aquilo outro. O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Irmãos, Jesus veio testemunhar a verdade. Pena que Pilatos não perguntou, não quis aprender sobre a verdade. É uma pena. E uma terceira lição, Jesus ensinou sobre autoridade. Como assim? Versículo 11 do capítulo 19. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Ainda tem gente achando que os judeus, romanos, colocaram a mão em Jesus, eles que resolveram. Queridos, a Bíblia ensina que o Deus Filho, lembram do pacto de redenção que nós falamos? Deus Pai, Deus Filho, fizeram um pacto, aonde que Deus Filho, num tempo determinado, viria a este mundo, nasceria na forma humana, viveria entre nós sem pecado, seria preso, crucificado, mas iria ressuscitar ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai. Jesus, ele deu a sua vida, Jesus é Deus. Muitas vezes nós esquecemos disso, ele é o Deus Filho. Jesus estava na criação. Lembram da frase da criação? Façamos o homem, façamos no plural. Jesus estava na criação. Gente, que incoerência pensar que um homem vai obrigar ao Deus Criador, ao Deus provedor, aquele que rege o universo, vai prender ele. Jesus fala: olha, você tem autoridade porque do céu foi permitido, porque já estava no plano divino. Observem bem, Jesus tem toda a autoridade. Observem João 10, 17, 18, o que Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Precisa ser mais claro que isso? Pilatos, bem achando que podia fazer alguma coisa por Jesus. Quando eu olho para Pilatos conversando com Jesus, me vem à mente daquela criança, né? Quando a criança está começando e chegando naquela fase que vai para a escola, vai ficando falante, né? 5, 6 anos, e ela acha que ela domina o mundo, ela acha que está te ensinando tudo, né? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Eles, quando chegam à idade para a escola, acham que está te ensinando de tudo, e você é mesmo, é verdade? Não é assim que nós fazemos para empolgar a criança, para estimulá-la? A figura que eu tenho de Pilatos é dessa criança. Não sabe nada. Ele não sabe nem quem estava diante dele. E ele achando que ele era, na expressão nossa, o bambambam. Ele não era nada. Ele estava ali para cumprir um papel. Nada, nada. Jesus deixa muito claro para ele: você só está fazendo isso, eu estou preso aqui, né, porque o Pai assim quer, porque existe um propósito maior. Vejam bem, meus irmãos, a verdadeira autoridade vem de Deus, e isso é um conforto para nós. Nós começamos o culto orando pelos problemas, pelos aflitos. Nós estamos passando algumas lutas, sim, mas Deus não perde controle, Deus está permitindo. Sofrimento na vida do crente, eu vou repetir, falei de manhã, sofrimento na vida do crente tem propósito. Deus não deixa você passar por uma situação para se divertir mediante essa situação. Tem um propósito, tem um ensino, é para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um propósito.
às vezes a gente não consegue entender de imediato, e às vezes nós não vamos entender nessa vida, mas tem um propósito. Meus irmãos, a autoridade verdadeira está com Deus. Nós vamos vivendo e Deus vai permitindo que nós passemos por algumas situações. Nós temos enfrentado algumas barreiras para pregar o Evangelho, não é verdade? Se você tem tentado pregar o Evangelho, você sabe que tem barreiras. Mas o próprio Deus da igreja, Senhor da igreja, se Ele quisesse tirar essas barreiras no estalar de dedos, Ele faria. Mas Ele não quer, não é assim. Há um plano maior. O reino de Deus é maior do que nós vemos. Às vezes nós estamos preocupados, né, com alguma coisa referente a esse templo, com alguma necessidade referente em relação à vizinhança, algum direito nosso. Essa igreja foi plantada aqui por Deus, por um propósito talvez muito maior do que nós estamos percebendo. Talvez vão passar ainda gerações e não vamos entender a totalidade desse projeto. E nós precisamos acreditar na Bíblia quando ela diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se nós tivéssemos começado esse trabalho para salvar uma pessoa, já teria valido a pena. Mas Deus, em sua rica, misericordiosa ação, quantas pessoas já se renderam a Jesus através deste local que nós nos reunimos? Estão percebendo isso? Há um propósito. Irmãos, esse é o Jesus que nós servimos. Ele vem nos lembrar nesta noite, e diferente de Pilatos, nós temos o Espírito Santo, então nós vamos prestar atenção e vamos usar isso nas nossas vidas para sermos abençoados, que o reino dele não é deste mundo. Tem gente amando demais esse mundo. Como eu disse no início, não há nada errado você pleitear algumas coisas e usar tudo isso para servir a Deus, mas não pode colocar o seu coração nesse mundo. É interessante que, como o povo sai do Egito, nas primeiras dificuldades que eles passaram pelo deserto, já tinha gente com saudade do Egito, saudade de ser escravo. Olha a que ponto chega, né, alguns. Eles foram escravos, os pais foram escravos, os avós foram escravos mesmo. Escravidão é crueldade. O nosso país, nós falamos hoje na classe de manhã, lembrando, né, na história do nosso país há essa mancha. Se você começar a se inteirar o que era feito com os escravos no Brasil colonial, né, é revoltante, é cruel. E tinha gente no meio do povo de Israel com saudade da escravidão, só porque tinha que enfrentar alguns problemas, por não confiar em Deus. E tem gente na igreja com saudade do tempo da escravidão do pecado, porque o Antigo Testamento não é historinha só para a gente contar para nossas crianças, não. Ele está apontando para Jesus, ele mostra a relação de Deus com o homem. A igreja tira valiosas lições quando nós pegamos a história do povo de Israel. A igreja não tem como ela ser escrava de alguma nação, mas quer ser escravo do pecado de novo? É isso que está dando saudade? Quando a gente começa a querer demais um reino físico, quando nós começamos a amar demais, o que nós estamos querendo dizer é que nós estamos com saudade do tempo da escravidão do pecado. Nós somos libertos, meus irmãos, libertos para servir a Deus. O reino de Deus não é esse mundo. Jesus veio testemunhar a verdade, e a verdade é que o homem é pecador e ele jamais vai se chegar a Deus se não for por meio de Jesus. E ele veio ensinar também que toda autoridade procede do Pai, por isso fique em paz no seu coração. Eu não sei o que você está enfrentando, e nós também temos, como liderança da igreja, nós estamos enfrentando algumas dificuldades, mas toda autoridade procede do Pai. Uma coisa eu vou testemunhar, fugindo um pouco, né? Toda vez que a gente tem uma sucessão pastoral, a gente se preocupa, a gente ora. Eu, conversando com o reverendo Eduardo, eu falei para ele e para alguns presbíteros que
das transições que eu já participei, e eu já participei de algumas, é a que eu estou mais em paz. Ah, mas você não está ligando ele embora? Estou ligando ele embora, claro. Mas eu sei que se ele vai pela vontade de Deus, vem alguém pela vontade de Deus. Simples assim? Simples assim. Simples assim. Qual é a nossa obrigação? Orarmos para conseguirmos enxergar o mais rápido possível a vontade de Deus. Quanto mais rápido a gente enxergar a vontade de Deus, menos cabeçada nós vamos dar. É simples assim. O maior desafio nosso não é entrevistar, me permitam, 10, 15 pastores. Todo mundo deve ter um pastor em mente aqui. Não dá, humanamente não dá. O nosso maior desafio é entender o que Deus quer para a gente. Isso sim, é orar para que Deus, se puder ser de primeiro. Quando o reverendo Eduardo veio para a igreja, nós não saímos procurando 300 pastores, não, meus irmãos. É muito interessante quando Deus está na frente. Uma coisa improvável aconteceu. Perceberam? Uma coisa improvável aconteceu. E o que eu estou esperando, que eu estou em paz, que se essa é a vontade de Deus, eu só quero uma coisa, que nós vamos juntos orar para que Deus revele a sua vontade, porque toda autoridade procede do Pai. Às vezes Deus tem uma pessoa para vir para cá, que a gente nem imagina, nem essa pessoa imagina, e a vida da pessoa não tem nada a ver com esse lugar aqui. Aí o Deus, dono do universo, que sustenta o universo, ele mexe. O que não existia condição nenhuma para essa pessoa estar aqui, vai ter. E ele vai estar conosco. Então nós não podemos ter medo do dia de amanhã. Não tenham medo. Alguns jovens amanhã estarão na faculdade, não tenham medo. Aqueles que vão para o trabalho amanhã, não tenham medo. Toda autoridade procede do Pai. Jesus está conosco. Jesus nos ensina. E, irmãos, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Esses ensinamentos que Jesus deixou para nós, que são registros por meio de inspiração do Santo Espírito, uma ação direta do Santo Espírito, no caso aqui em João, foi para que nós pudéssemos ter essa paz hoje. Isso é amor. Isso é amor. Você ensinar para o bem daqueles que ouvem. Isso é demonstração de amor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O reino não vai ser desse mundo, a verdade vai ser testemunhada, a autoridade é de Deus. Isso não vai mudar. Aí fora podem querer nos fazer pensar diferente. Não vamos, porque a palavra de Deus não vai passar. Essa é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ilumine nossas mentes, para que agora essa mensagem, ela faça diferença nas nossas vidas e nos ajude a viver, a glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Estamos chegando ao final do nosso culto, tá? Mas antes de encerrar, vou estar lembrando, o presbiterial vai estar viajando essa semana, amanhã, né? Viagem missionária. Vamos estar orando nesse sentido. Já oraram na classe, mas eu falei que eu queria orar aqui. É um desafio muito grande. Ele contou um pouquinho, né? Orar pelas reuniões do conselho dessa semana. Nós temos muita coisa para se resolver. Eu continuo pedindo que os irmãos orem, né, pelas comemorações dos 500 anos. Tentamos essa semana, escutamos algo, mas ao mesmo tempo que nós escutamos, Deus já foi agindo. Então vamos continuar orando. Nós queríamos fazer uma comemoração dos 500 anos da Reforma num lugar bom, um lugar de fácil acesso, um lugar que você possa levar visitantes. Então vamos orar por tudo isso. É a igreja trabalhando. É a igreja trabalhando. Vou convidar o presbítero Nelson para vir à frente. Vai estar orando, encerrando o nosso culto. Vamos colocar de pé, irmãos. Presbítero Nelson, então, orar pela viagem do presbiterial, a viagem missionária que ele vai estar fazendo.
e orar pela reunião do conselho. Essa semana nós temos coisas importantes a serem decididas. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, louvando, bendizendo o Teu nome. Muito obrigado, Deus, pela mensagem que recebemos da Tua palavra nesta noite. Que ela sirva de edificação para as nossas vidas, certeza, Senhor, da salvação em Cristo Jesus, que veio ao mundo para isto. Ora, rogamos, ó Deus, que nos abençoe esta semana em todas as nossas atividades. Principalmente, rogamos, ó Deus, pela vida do doutor Uriel, que estará viajando a teu serviço. Que tu possa estar guardando, ó Deus, levando, trazendo em segurança, e que seja muito útil a tua obra onde estiver, levando a tua palavra. Rogamos, ó Deus, a tua direção, orientação, pelas decisões que o Conselho da Igreja está tomando, precisa tomar, e que dependemos exclusivamente de Ti, ó Pai. Para nós não é possível muitas vezes, mas Tu sabes todas as coisas. Por isso entregamos aos Teus cuidados, que tudo seja feito segundo a Tua vontade. Nós pedimos, agradecemos, deixando em Teus cuidados, no nome de Jesus. Amém.